Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa aqui do Educa Mais Serrano. E já vou pedindo que você deixe seu like, se inscreva no canal e também ative o sininho de notificações. Prontos para aprender mais? Então vem comigo. E a galerinha esperta aí do 6º ano, exatamente, vocês irão ficar ligadinhos nas nossas aulas aqui, que é indicada para vocês. E o nosso assunto de hoje, que nós vamos assim dar uma revisada bem legal. Ah, você já estudou, mas já esqueceu? Então, essa aula aqui é para você. E se você ainda não estudou, não tem problema, você vai aprender muita coisa aqui. Então, o nosso assunto de hoje é advérbios. Então, vem comigo aprender mais um pouco sobre os advérbios. Os advérbios qualificam verbos e intensificam o sentido de adjetivos e de outros advérbios. Então, bem aí nós temos a definição do que é advérbios. Eles intensificam aí quem? Os verbos e também mudam, talvez, ou intensificam o sentido de alguns adjetivos. Então, eles são bem assim legais de identificar, vocês irão perceber aí. E existem alguns tipos de advérbios, exatamente isso que nós iremos ver, as classificações aí e as características de cada um. Eles podem ser classificados como advérbios de lugar, tempo, modo, intensidade, afirmação, negação e dúvida. Viram só? Eles têm muitas aí classificações, de acordo com o quê? De acordo com o sentido, né, que eles expressam lá na oração. E nós iremos ter aqui 3 aulas, que nós iremos estudar esse tipo de advérbios aí. Então, o nosso primeiro de hoje é advérbio de lugar. Advérbio de lugar ajuda a caracterizar o lugar a qual o verbo refere-se, por meio da noção de posição e direção. Alguns advérbios de lugar são perto, longe, dentro, fora, aqui, ali, lá e atrás. Então, como o próprio nome já diz, advérbio de lugar tem a ver com localização, não é? Então, vamos observar algumas orações aqui para vocês identificarem aí os verbos e os advérbios. Demorou, mas chegou longe. Por que não ficamos aqui? A pulseira está dentro. Então, vocês podem observar aí nos nossos exemplos o que? Os verbos e os advérbios. Os verbos estão sublinhados. Vamos observar aí a nossa primeira oração aí. Demorou, mas chegou longe. Então, nós temos aí o verbo chegar, né, que está flexionado aí, chegou. E longe, que aí é o nosso advérbio aí em questão, advérbio de lugar. Está indicando aí a questão de localização, né, de local. No próximo exemplo, por que não ficamos aqui? Então, ficamos é o verbo em questão e aí aqui é o advérbio que está indicando aí essa questão aí de lugar, tá? De localização. Ficamos aonde? Aqui, no local, aqui eles estão se referindo. No próximo exemplo, a pulseira está dentro. Também, verbo está, que está sublinhado aí. E dentro é a questão da localização. Pode ser dentro de quê? De algum pote, de algum lugar, de uma caixa. Então, indica aí o lugar onde o verbo aí está se referindo. Tá? Então, tem essa função muito interessante de intensificar, até mesmo de localizar aí o verbo aí em questão aí, nesses exemplos aí que eu usei para indicar, para falar mais um pouco para vocês sobre os advérbios de lugar, que indicam lugar. Nosso próximo tipo de advérbio é advérbio de tempo, tá? Gente, assim, não é tão difícil de compreender, são vários, mas você tendo uma noção do que é lugar, do que é tempo, então palavras que se remetem, que se referem a tempo, então não será tão difícil assim de identificar em determinadas orações, essa palavra bem que assim, tem a ver com tempo, tem a ver com lugar. Então vamos lá para a nossa definição do advérbio de tempo.
dá noção temporal, período de tempo aos verbos. Alguns advérbios de tempo são antes, depois, hoje, ontem, amanhã, sempre, nunca, cedo e tarde. Então, tá aí a definição, dá uma noção aí temporal, um período de tempo aí aos verbos. E também nós temos alguns exemplos, como antes, depois, hoje, amanhã, sempre, nunca, que aí dá essa noção mesmo que de tempo ao verbo. Então, vamos ver alguns exemplos para vocês entenderem melhor. Cedo ou tarde, atingiremos nossos objetivos. Sempre que precisar de algo, basta chamar-me. Preciso ir, depois falamos. Então, vamos observar aqui, nosso primeiro exemplo, cedo ou tarde atingiremos nossos objetivos. Tá, se a frase fosse apenas, atingiremos nossos objetivos. Mas aí quando? Né? A pessoa sempre quer saber quando, questão de tempo. Então, cedo ou tarde. No próximo exemplo, precisar, aí é o verbo em questão. Sempre que precisar de algo, basta chamar-me. Então, aí o advérbio aí de tempo é sempre, tá? Sempre, independente de dias, de horas, de situações. No próximo exemplo, preciso ir, depois nos falamos. Então, o verbo é falamos e o advérbio é depois, tá? Que está indicando o tempo de quando eu vou, mas quando que nós iremos falar. Então, depois. Então, aí advérbio de tempo, bem legal aí para vocês compreenderem. E nosso próximo tipo de advérbio é advérbio de modo. Exatamente, advérbio de modo. Vocês sabem identificar aí os advérbios de modo? Vocês sabem o que são os advérbios de modo? Então, vem comigo aprender mais um pouquinho. Indica a maneira como a ação dos verbos foi executada. Alguns aí exemplos de advérbio de modo. Rápido, devagar, bem, mal e também outros que tenham sufixo mente. Perceberam só aí? Então, os advérbios de modo, meus queridos alunos, indica-se a maneira, sabe? O modo, a forma como a ação ali do verbo foi executada. Vamos lá, nós temos também alguns exemplos aí, vamos lá ver esses exemplos, que vai ajudar vocês a compreenderem melhor. E só lembrando, aí, alguns advérbios bem conhecidos é o quê? Rápido, devagar. Eu ando muito rápido, né? A forma como eu ando. Eu ando muito devagar. Então, aí indica um modo, né? Que aí você está fazendo aquela ação. Então, vamos de exemplos. Eu terminava depressa os meus deveres. Nós estamos indo bem na competição. Ouvia pacientemente as queixas dela. Então, vamos analisar cada exemplo aqui, do nosso advérbio de modo. Os verbos, gente, só abrindo parênteses bem aqui, é importante que vocês saibam identificar os verbos, tá? Porque aí eles estão ligados, os advérbios aí eles vêm para dar uma modificada aí nos verbos. Então, se vocês não souberem identificar os verbos, aí fica meio complicado, meio difícil. Mas fiquem atentos, aqui nas frases, os verbos estão sublinhados, então dá para fazer essa relação aí legal. Então, vamos lá para o nosso primeiro exemplo. Vamos dar uma explicada aqui. Eu terminava depressa os meus deveres. O verbo aí em questão é o quê? Terminava, né? Vem do verbo aí terminar, está flexionado aí. Então, o modo, como? Como que você terminava os seus trabalhos aí, seus deveres? Depressa. Aí está o modo de como você fazia, depressa. Eu terminava depressa os meus deveres. No próximo exemplo, nós estamos indo bem na competição. Como é que nós estamos indo? Bem, ou então mal. Então, é o modo como aí o verbo, né, está expressando aí. Então, indo, aí é a derivação do verbo ir. Então, tá bem aí explicadinha essa questão. Vamos lá para outro exemplo. Ouvia pacientemente as queixas dela. Aí tem um advérbio com o sufixo mente, tá? Vocês sabem o que é prefixo, o que é sufixo. O prefixo que é anexado é um afixo
que é anexado antes do radical, e o sufixo é que é anexado depois do radical. No caso aí, o radical seria paciente e mente é o sufixo que está anexado aí formando um advérbio. Então, ouvia pacientemente as queixas dela. Então, ouvia é o verbo, vem do verbo ouvir, e pacientemente é um modo, não é a maneira como que eu ouvia, como que ele ouvia as queixas dela, que é o que? Pacientemente. Entenderam até aqui? Eu espero que sim. Muito bem, meus queridos alunos, por hoje é só. Falamos um pouco sobre os advérbios e aí as classificações dele. Falamos de advérbio de lugar, advérbio de tempo e advérbio de modo. E aí você vai ficar ligadinho na nossa próxima aula, que iremos falar de mais outros advérbios. Eu espero ter colaborado aí para a aprendizagem de vocês. E antes de sair daqui desse vídeo, deixa um like, se inscreva no canal e também ative o sininho de notificações. Fiquem com Deus e até nossa próxima aula.